Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Estamos novamente aqui nesta terça-feira, 5 horas da tarde, para falarmos de mais um assunto interessante. E esse assunto, na verdade, surgiu porque vamos lembrar que hoje, dia 20, amanhã, dia 21 de abril, e nós temos a comemoração de um herói brasileiro, lá das Minas Gerais. No entanto, eu vejo que para nós brasileiros ele fica sendo mais um feriado, né, de que nós tanto gostamos. Porém, estamos falando do dia de Tiradentes amanhã e vamos falar de Tiradentes hoje, não é? Porque a nossa entrevista é às terças-feiras. E para esse assunto, eu acho que nada melhor, nada mais oportuno do que chamar aqui, trazer aqui um historiador, um professor, um escritor. Ele não gosta muito de que fale dessas coisas, ele é um professor, mas ele é mesmo um professor de cultura, de artes. Então, estamos aqui agora com o professor Douglas Tufano. Boa tarde, Douglas, como vai? Boa tarde, Adele. Tudo bem, felizmente. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre essa figura interessante e polêmica ao mesmo tempo, que é o nosso Tiradentes. Eu fico agradecida por você ter conseguido aí um espacinho, né, que você dá tanta aula, né, mas eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Então, para que a gente, assim, até o assunto é bastante extenso, né, vamos já chegando ali nas Minas Gerais, a vinda do governador Visconde de Barbacena para a capitania das Minas Gerais, e aí o início da insurgência da elite mineira, pelos altos impostos que eram cobrados, requeridos pela coroa, né, de Portugal. Como é isso aí? Como foi essa vinda desse Visconde de Barbacena? Ele foi bem quisto, mal quisto? Nenhum fiscal de imposto de renda, né, é bem-vindo, né, como a gente sabe bem da história. Mas para a gente se localizar, Adele, vamos pensar no seguinte: a produção do ouro demorou no Brasil, né? Enquanto que na América Espanhola, já naquelas regiões dominadas pelos espanhóis, o ouro apareceu logo. E os portugueses já estavam desanimados, não tem ouro nesse país, não é? Até que começou a aparecer ouro em Minas Gerais. E eles não imaginavam a quantidade de ouro que ia aparecer. Para você ter uma ideia, em 1713, eles conseguiram pegar 200 quilos de ouro por ano. Tá. Em 1745, praticamente 30 anos depois, a produção anual era de 14 toneladas. Então você imagina, Portugal pirou, né? Portugal pirou. Quer dizer, a hora que eles descobriram que foi aumentando, 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 aquilo se transformou em toneladas e por volta de 1745 era anualmente 14 a 15 toneladas de ouro que ia para Portugal, fora o que ficava aqui no Brasil, que ia uma parte para Portugal. Então, aquele ouro desestabilizou a Europa, né? Na verdade, criou um problema para a Europa com a invasão desse ouro português. Era o Dom João V. Dom João V, ele, na verdade, se embriagou com o ouro do Brasil e chegou a um ponto em que, na verdade, Portugal dependia do Brasil, né? É um caso único em que a matriz começa a depender da colônia, né? da filial. Então, o Brasil é que sustentava Portugal. Eles nem podiam imaginar que isso pudesse parar um dia. Portugal acabou, de certa maneira, não aproveitando toda essa imensidão de ouro, pedras preciosas, diamantes que estavam chegando. E, portanto, a preocupação deles qual era? Evitar ao máximo possível que houvesse contrabando, que não houvesse pagamento de impostos, né? Então, sugar o máximo possível a colônia. Foi por isso que começaram a chegar aqui, então, autoridades portuguesas para evitar qualquer coisa que pudesse ser uma evasão de divisas e tudo mais. Então, daí, então,
principalmente na região das Minas, começa a pressão, né, de cobrança de impostos, de aumento de impostos, para evitar exatamente que Portugal perdesse essa fonte que eles imaginavam inesgotável. Mas, na verdade, não. Dali a alguns anos, começou a diminuir, e quando vai chegar a época do Tiradentes, por exemplo, nós já temos uma produção muito pequena de ouro. Agora, se esperou tanto tempo para que surgisse uma manifestação, e como que um homem assim tão simples como foi o Tiradentes, de família simples, né, veio se juntar a essa elite mineira, conspirando para libertar o Brasil desse jugo, né, de Portugal? Como foi assim essa história, o nascimento, a trajetória, a morte desse alferes que se chamou Joaquim José da Silva Xavier, né? O Tiradentes aí, que nasceu em 1746, morreu em 1792, não Isso. durou nem meio século, né? Vamos Não. dizer assim, 46 anos. É uma figura um pouco controversa, porque que ele se chamava Tiradentes também? Porque tirava dentes, era isso? E eram alferes? Então, a história do Tiradentes é interessante, porque ele é filho de pai português. O pai dele, aliás, veio ao Brasil como imigrante atrás do ouro. Foi por isso que foi para lá, na região das Minas, né? Ele acabou se casando com uma brasileira, o pai dele, que também era filho de portugueses. Portanto, a família, né, de Tiradentes era uma família portuguesa. E é curioso, porque em muitos casos aconteceu isso. Muitos participantes da Inconfidência eram portugueses, né? Eram filhos de portugueses. Então, você fala, bom, mas eram portugueses que estavam traindo o rei, a rainha, no caso, Dona Maria, de Portugal? Sim, ali a questão não era tanto de nacionalidade. O problema lá era dinheiro. O problema era ouro. Todos vinham atrás do ouro, né? E se você olha, se você vai a Ouro Preto hoje, você vê que é uma cidade construída nos altos e baixos de montanhas. Seria o último lugar do mundo que você pensaria em fundar uma cidade. Na verdade, primeiro veio o ouro e depois veio o Ouro Preto. Então, à medida que eles foram invadindo e foram descobrindo ouro, eles foram improvisando casas. Quando a gente anda por Ouro Preto, você se cansa muito, porque você sobe e desce ladeira, sobe e desce ladeira. E você fica pensando, puxa vida, será que não tem outro jeito de fazer uma cidade? Tinha, mas eles foram se acomodando nos morros, foram se acomodando nas montanhas, foram se acomodando aqui e ali. Então, não é uma cidade planejada. Ao contrário, né? É uma cidade que foi sendo ocupada meio de uma forma destrambelhada. No século XVIII, quando tem a grande expansão, a grande descoberta do ouro, né? O ápice do ouro, Ouro Preto tinha 80 mil habitantes. 80 mil habitantes naquele momento, por volta de 1770, 1780, é muita gente. Pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tinha metade, 40 mil habitantes. A outra que tinha sido capital, Salvador, tinha 45 mil. E a cidade mais populosa da América do Norte, que era Nova York, tinha 33 mil. Quer dizer, Ouro Preto era quase 3 vezes Nova York, em termos de população. Você fala, mas por que houve essa corrida do ouro? Exatamente por causa do Por ouro. causa do ouro. A ambição. Cecília Que Meirelles, continua até hoje, né? a Cecília Meirelles, naquele belíssimo poema que ela escreveu, O Romanceiro da Inconfidência, ela fala exatamente disso, né? Tudo se transformava em ouro, tudo era comprável. Você podia comprar pessoas, você podia comprar amores, você podia comprar terra, você podia comprar tudo. Quer dizer, o ouro ele vai corromper toda aquela sociedade. Então, quando o pai do Tiradentes vem para o Brasil, né, ele vai ser minerador também, vai depois ganhar um bom dinheiro, vai ter uma boa fazenda. Ele tinha cerca de 30 escravos, ele não era uma pessoa pobre, não é milionário, não é rico, riquíssimo, mas ele está bem de vida. E a mulher dele, como eu falei, que era descendente de portugueses, né, eles vão ter 7 filhos, e o Tiradentes é o 4º filho. Acontece o seguinte, ele estava bem estabilizado na vida, tinha umas dívidas, mas estava pagando, e aí, na verdade, ela morre a mãe dele. Ele era pequeno, Tiradentes. E depois morre o pai. Então, a morte do pai e da mãe, logo, o Tiradentes tinha aí 8, 9 anos, era uma situação que desagregou a família. Cada filho foi morar com um parente, aqui e ali, e ele foi morar com um tio.
E é com esse tio que ele aprende a profissão de dentista. Entendeu? O tio dele era dentista. Ele aprende bem até. Dizia-se que ele era um bom dentista, não é? Que na época se chamava apenas um tiradentes, né? Um tiradentes. Ele trabalhava lá e tal. Ele foi mascate, ele foi fazendeiro, ele foi isso, ele foi aquilo. Ele se envolveu em várias atividades. Até que, em busca de uma certa estabilidade, não é? Ele acabou entrando para a carreira militar. Ele podia entrar. Por quê? Porque ele era branco, ele era descendente de portugueses, ele tinha, portanto, uma ficha limpa. Né? Ficha limpa. Ele entrou e queria fazer uma carreira militar. Entrou logo, tal, acabou pegando o primeiro posto, que é o posto básico de alferes, mas nunca subiu na escala militar oficial. Isso foi uma das grandes frustrações de Tiradentes. Né? Ele entrou ainda cedo e não conseguia avançar na carreira militar. Talvez esse tenha sido um dos motivos dele, na verdade, começar já a participar de alguns grupos, ouvir falar de rebelião, etc. Mas uma rebelião muito entre aspas, viu, deles? Muito entre aspas. Por quê? Quem é que estava envolvido nessa ideia de liberdade? E liberdade para quem? Né? Liberdade para essa a aristocracia da terra, não é? Quase todos formados em Portugal, em Coimbra, em Lisboa, e que viram agora que a sua terra se transformou numa mina de ouro a céu aberto, todo mundo estava levando muito dinheiro, e, portanto, nessa hora você começa a falar, puxa, por que eu tenho que pagar tanto imposto? E aí começa a surgir a ideia de se libertar dessa pressão portuguesa. E Tiradentes, bem ou mal, já estava estabilizado na vida, tinha um soldo mensal, ele já não tinha tanta preocupação em ganhar o dia a dia, e ele está um pouco frustrado com essa. Ele não consegue avançar, ele começa a pôr culpa nos oficiais superiores que não dão promoção para ele, e ele começa a aderir, de certa maneira, a essa ideia de liberdade, de rebelião. Só que ele tinha um problema, né, Odílis? Ele era muito falador, né? Ele era um boca aberta. Né? Enquanto os outros estavam tramando, falando, tudo meio secreto, né? Ele não, ele estava falando onde ele andava no caminho de Minas, Rio, Minas Gerais, e, portanto, ele estava também na capital, né? No Rio de Janeiro. Então, aos poucos, ele foi ficando uma pessoa conhecida por essas ideias que, na época, as pessoas diziam, isso é uma coisa de maluco, você ficar falando alto, que é contra os portugueses e tudo mais. Sendo ele um português, né, assim, e também tendo usufruído dessa questão do pai dele ter garimpado ouro, enfim, ter, de certa forma, enriquecido um pouco. Então, assim, essas coisas todas surgindo lá, inconfidência, conjuração, conspiração, domínio, derrama, como é tudo isso nesse período? E aí, uma coisa que me veio, assim, eram 12 os inconfidentes, mais Tiradentes. Não, na verdade... Assim como eram 12 os apóstolos. Você está tocando numa coisa que vai ser importante para a gente conversar. A ideia de associar a figura do Tiradentes a Cristo e a figura dos inconfidentes aos apóstolos. Não é nada disso. Na vida real... Não é nada disso, né? Mas é verdade, o que a gente vê não, mas escrito aí. havia muito mais gente envolvida. Muito mais gente. Na verdade, esse envolvimento é que é uma coisa discutida. Né? Na verdade, não é que todo mundo concordava com uma ação. Né? Eles eram de falar muito, de fazer pouco. Na verdade, eles se reuniam, todo mundo resmungava, todo mundo reclamava, porque esse ano eu tive que pagar não sei quanto de imposto, outro também. Eu fico imaginando, se eu não precisasse pagar imposto, como é que eu estaria agora? Então, embora fossem todos, praticamente, mineradores, ricos, bem formados, tinha juiz, tinha padre, que também era minerador, que também tinha escravo, todos eles tinham escravo, Tiradentes tinha escravo também, poucos, mas tinha, né? Porque ele não era muito rico, mas todos tinham. E esse, aliás, foi um problema, viu, Adilis? A gente pode comentar agora uma coisa paralela que é muito importante. O que é? Com a descoberta de ouro, então foi aquela febre, aquela corrida para lá, mas quem que ia escavar? Quem ia peneirar aquele ouro nas águas? Só escravos. E não havia escravos para tanta coisa. Foi o período que mais se trouxe escravos africanos para o Brasil. Foi esse período da mineração.
digamos assim, a vinda de escravos, de africanos escravizados, estava diminuindo. Com a descoberta do ouro, incrementou tudo isso. Inclusive, a procura por escravos foi tão grande que o preço do escravo no Brasil aumentou barbaramente. Por quê? Porque tinha muita gente querendo comprar escravo. Então, para a questão do negro, para a questão da escravidão, foi um péssimo negócio, porque realmente os escravos eram explorados ao máximo, viviam naquelas péssimas condições e se explorava, ele vivia em péssimas condições, vivia muito pouco, logo morria e logo se comprava mais escravos. Então, infelizmente, a descoberta do ouro em Minas Gerais, todo esse movimento no final do século XIX, né, no final do século XVIII, acabou criando uma situação de escravidão no Brasil que deixou o Brasil em primeiro lugar no mundo, como o país com mais escravos, como o país que mais ganhava dinheiro com a escravidão. E depois, logo em seguida, com a independência, 1822, essa estrutura não foi abalada. Os escravos continuaram aqui. Então, a nossa sociedade acabou se configurando na época da independência como uma sociedade profundamente escravocrata. Resultado dessa... E quando o ouro acabou? Onde foram os escravos? Como é que ficaram as pessoas? Tudo isso ajuda a gente a entender que Ouro Preto era uma cidade muito pobre. Havia uma camada da população, né, muito rica e a outra muito pobre. Você não tinha um intermediário, né? Assim, as pessoas começavam a precisar de serviços. Aí os paulistas entraram na jogada, oferecendo o quê? Oferecendo pensão, oferecendo comida, oferecendo aquela infraestrutura para a cidade funcionar. Quando o ouro acaba, as pessoas vão embora. Não tem mais comércio. Aí as pessoas também vão embora. Ouro Preto vai, aos poucos, quase desaparecer. Ele vai quase desaparecer e por isso que vai mudar. A capital vai se transformar mais tarde em Belo Horizonte. Capital era Ouro Preto, né? Então teve esse problema da escravidão, que é muito sério para a gente entender o problema da escravidão e do negro no Brasil. Agora, mesmo o Tiradentes falando, né, e divulgando o que ele mesmo estava fazendo naquela época, a Inconfidência era para ter acontecido se não houvesse uma delação aí, né? Então, houve alguém que foi lá e traiu. Esse alguém foi justamente, a gente sabe, o Silvério dos Reis. Agora, qual que foi a intenção dele? Por que ele fez isso? O que ele recebeu em troca? Traindo, né? Na verdade, aí que está de novo a questão da ambição, né? Ele era português, né? O Silvério dos Reis era imigrante e tinha vindo para o Brasil também, e tinha se enviado ali em Minas Gerais, também estava atrás de mineração, mas era um homem de vários contatos e ele tinha acabado por... Ele devia muito à coroa portuguesa. Ele devia muitos impostos atrasados e tal. Não só ele, né? Muitos outros também. E por isso ele talvez tenha sido atraído pelo movimento da Inconfidência, que é a ideia de querer se livrar dos impostos, porque se eles conseguem expulsar os portugueses, aí estariam todos bem. Na verdade, ninguém está pensando na independência do Brasil. Isso não, eles estavam falando só de Minas Gerais, não é? Exatamente. Eles estão falando de Minas Gerais, na verdade, eles estão falando daquela região das Minas Gerais. Não é do estado de Minas Gerais, como a gente vê hoje, né? Das Minas Gerais. Então, era uma ação para beneficiar aquele grupo que estava ali dentro e que sonhava com uma independência econômica, né? Uma independência financeira de Portugal. Nós não temos, nesse período ainda, uma ideia de Brasil. Se você pensar o tamanho do Brasil, né, o Brasil, o território brasileiro é maior que a Europa. Então, se você pegar a Europa, você põe no Brasil e ainda sobe espaço. Então, não é brincadeira você pensar em termos de Brasil. É como se você morasse em Portugal e estivesse preocupado com a Alemanha. Fala, bom, é outro mundo, é outro mundo. Só que aqui, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, é maior do que Portugal para a Alemanha. Então, essa ideia de nacionalidade não está forjada. Inclusive, nós estamos vendo que a maioria, inclusive, é de portugueses, filhos de portugueses, né? Estudaram em Portugal. A ideia de... havia um sentimento anti-lusitano muito forte, mas não na questão nacionalidade, na questão da exploração, né? Eles querem se Era uma coisa mais egoísta de cada um ali, né? Porque eles não pensavam, não era um sonho republicano, era ali... Não.
Não, naquela situaçãozinha. Inclusive, havia um movimento anti-brasileiro por parte dos portugueses aqui no Brasil. Por isso que a independência do Brasil provocou várias guerras aqui dentro, porque havia grupos portugueses que não queriam a independência, né? E havia grupos que eram brasileiros. Mas quem são os brasileiros? Brasileiros são os filhos de portugueses que nasceram no Brasil. Então, é a segunda, terceira geração de famílias portuguesas. É curioso isso, porque quando começa a surgir a ideia de que eu não sou português, eu sou brasileiro, né? É isso que vai dar origem a um sentimento nacionalista. Aliás, tem uma coisa interessante, são duas palavras em português. Você sabe que para fazer o adjetivo que indica a nacionalidade, no Brasil, a gente usa, em português, a gente usa dois sufixos, né? Por exemplo, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce na Bahia é baiano. A gente fala ano, né? Ou então, a gente usa ense. Quem nasce no Ceará é cearense. Quem nasce... Tal. E por que mineiro e brasileiro são as duas únicas palavras que terminam em eiro para dar a ideia de proveniência? Porque elas não são de origem geográfica. Elas são de origem de profissão. Quem que é o mineiro? É o que trabalha na mina. Esse é o mineiro. Interessante, é. E quem é o brasileiro? É o que trafica para o Brasil. É o que vende para o Brasil. Então, ele é brasileiro. Então, na verdade, essas palavras não eram vistas como nacionalidade, entendeu? E sim como profissão. Por isso que você fala engenheiro, motorneiro, carpinteiro, marceneiro, brasileiro, né? Isto é. Então é melhor não ser brasileiro. Então, Trafico pau-brasil. se falava outros nomes, e no fim acabou pegando. Então, o morador de Minas acabou se identificando com o que trabalhava nas minas e virou mineiro. E o Brasil, em geral, era o país que exportava para o Brasil, ou melhor, que traficava para o Brasil. E daí, então, ficou brasileiro. Então, essa sensação de pertencer a um país, ela começa a nascer, mas com uma ideia local. Local, não tem nenhuma intenção de libertar o Brasil e tudo mais. Por isso que tem também, ninguém vai falar em abolição da escravidão. Né? Ninguém vai falar nisso. Por quê? Porque a fortuna desses homens estava baseada na mão de obra escrava. Eles não seriam loucos de abolir os escravos, a escravidão, e quem queria Quem descobrir queria ouro, fazer o quem trabalho ia deles, né? trabalhar? Ninguém ia É, trabalhar nesse sentido. é. Entendeu? Agora, o que a gente vê, bom, isso tudo terminou que não deu em Ah, não, nada, né? E o Tiradentes sendo aí o bode expiatório da Inconfidência. Se a gente pensar praticamente depois de um século, aí 98 anos, né? O que levou à proclamação da República em 1889, que foi aí um movimento dos militares descontentes, recebendo pouco, etc. A gente pode dizer que reavivou essa a memória do herói da Inconfidência, porque Tiradentes aí ele se tornou o patrono do Exército Brasileiro e mais atualmente patrono cívico do Brasil, né? Aí o patrono do Exército Brasileiro passou a ser Duque de Caxias, né? E então esse link aí, essa ligação, a gente pode construir essa linha aí desse patriotismo, entre aspas, né, pequeno, lá das Minas Gerais, para esse da República? Sim, é interessante ver isso, porque a gente estava falando do Silvério dos Reis. Quando o Silvério dos Reis delata esse movimento, né, ele, depois outros dois, três, também começaram a denunciar esse movimento. Claro, ele viu que aquilo era um absurdo, que nunca ia dar certo, e que ele poderia ter um proveito. Então, ele faz isso em troca do perdão das dívidas. Mas ele chega a ficar preso também. O Silvério do Rei fica preso 8 meses, né? Até verificar se era verdade o que ele estava falando, até onde ele estava envolvido. No fim, ele acabou sendo solto, acabou, claro, não tendo mais espaço em Minas Gerais, voltou para Portugal. Depois ele volta, ele consegue se organizar a vida dele, ele volta ao Brasil, né? A dívida dele foi perdoada, mas a compensação tinha imposto. No fim, não deu muito lucro para ele, não. Mas ele não tinha espaço no Brasil, acabou indo morar no Maranhão, morreu lá e está enterrado lá no Maranhão, o Silvério dos Reis. Mas os outros que foram envolvidos com isso, aí teve uma trama que é muito interessante, eu diria, uma trama muito interessante. Por quê? Porque foi o primeiro movimento mais forte para pegar o coração do tesouro português, que era a questão do ouro.
né? Outros estavam lutando por motivos políticos, mas Minas Gerais estava querendo abocanhar o ouro para si e, portanto, Portugal ficou aí, não, isso não pode acontecer. O Dom João V tinha morrido e aí já Portugal começou a ter um problema sério de falta de recursos, porque tinham gastado aquelas toneladas de ouro em construções maravilhosas, magníficas em Portugal, gastou dinheiro à toa. Dom João V foi considerado um rei assim magnânimo, mas no mau sentido, que ele era um gastão, uma gastança enorme. E quando o ouro acabou, Portugal se viu envolvido. Agora teve outro episódio muito importante na história. Foi em 1755, que é o terremoto de Lisboa. Em 1755 aconteceu um terremoto terrível em Lisboa, destruiu Lisboa, né? Foi um terremoto que aconteceu no dia de Todos os Santos, na época dos finados, as igrejas cheias, né? As pessoas rezando de manhã cedo, e aquilo veio, um tremor de terra, começou a derrubar tudo, as igrejas começaram a pegar fogo com as velas, a cidade começou a pegar fogo, de repente, para completar, se forma um maremoto lá no oceano, ele entra pelo rio Tejo e forma um tsunami absolutamente imenso que varre Lisboa. Acabou com Lisboa. Acabou. Milhares e milhares de portugueses morreram ali. A família real teve sorte que não estava em Lisboa naquela noite. Estava em outra cidade. Agora era preciso reconstruir Lisboa. E o dinheiro? E de onde vai sair o dinheiro? Agora sim que o Brasil era absolutamente fundamental para a política portuguesa. E não é à toa que aí vem o Marquês de Pombal, né? Aí endurece a questão das minas de ouro, então os impostos começam a aumentar, então o ouro a produção do ouro começa a diminuir e os impostos começam a aumentar cada vez mais, né? Vai estrangulando. Por isso a Inconfidência vai surgir, não no auge da produção do ouro, mas quando o ouro está acabando, né? Embora os ricos continuassem ricos ali. Então, essa manifestação contra a monarquia, contra o governo português, ela adquiriu, com o tempo, um caráter assim republicano, mas muito entre aspas, né? Como a gente acabou de falar. Não é bem em relação ao Brasil, mas ficou. E é claro que a memória do Tiradentes foi uma memória completamente para ser desprezada, não é? Ele era o traidor, ele era o inconfidente, que significa aquele que traiu a confiança, não é? Ele era o inconfidente. E durante o julgamento, durante os interrogatórios, não é? Tiradentes ficou preso 2 anos e 11 meses, quer dizer, quase 3 anos ele ficou preso. E durante esse processo todo, ele foi sendo destruído, digamos assim, não é? Ele foi enfraquecendo, e aí é que vem a questão. Aí é que vem uma questão importante. Será que ele estava lúcido? Durante os interrogatórios, se a gente lê os autos do processo, da devassa que houve para avaliar tudo isso, a gente começa a perceber que as palavras que se usam para caracterizar o Tiradentes ele é louco, ele é um insano, ele é um fanático, ele é um maluco. Todos eles falam isso, inclusive os próprios inconfidentes, dizendo que ele não era uma pessoa nada confiável e que falou bobagem, ele estava falando coisa que ninguém estava imaginando, que era um absurdo, não tinha nada esquematizado para poder enfrentar Portugal. E que, portanto, o que ele falava era da boca para fora, mas que ele foi pondo fogo em algumas pessoas. E essa ideia de que o líder, ele não era o líder da revolução, ele não era o líder do movimento, mas começou a se ter uma ideia, porque o líder, na verdade, eram os intelectuais, era o Tomás Antônio Gonzaga, eram outros. Uhum. Não era um Tiradentes, um alferes que circulava por vários lugares e onde ele parava para comer, para beber, ele ficava falando, para quem quisesse ouvir. E, portanto, criou em torno dele a ideia de um líder, mas, de fato, ele não era. Né? É essa aura, né? E ele vai assumindo isso. Durante o interrogatório, ele começa a dizer que os outros não têm culpa e que ele é o único culpado. E ele vai falando, ele vai assumindo isso. Foi uma estratégia, inclusive, que o defensor porque os condenados tiveram a possibilidade de defesa. Houve uma nomeação de um defensor, de um advogado de defesa. Foi uma estratégia que ele usou, inclusive, para dizer isso, que ele estava assumindo como líder, né? E ele que estava pondo minhoca na cabeça das pessoas, e que os outros eram inocentes. E que o próprio, ele usa uma estratégia muito interessante, ele diz, esse Tiradentes, inclusive, ele não chama pelo primeiro nome,
Ele chama ele de Tiradentes. Esse Tiradentes, né, esse apelido, né, ele não bate bem. E, portanto, ele é inimputável. Nós não podemos condenar um homem que não é bom na cabeça. Olha só onde chegou o interrogatório do Tiradentes. E, aos poucos, né, aqueles lá foram se livrando e acabou ficando só o Tiradentes como assumindo a culpa de todos. E ele não parecia muito consciente do que isso significaria. Ele sabe que isso significaria a morte, mas ele não sabe bem a dimensão que isso poderia ter. E é interessante porque, quando foi feito o julgamento deles, a sentença dada foi morte para todo mundo. E eles estavam todos reunidos na cadeia, e foi aquela choradeira, aquela gritaria, todo mundo, pai e filho, às vezes condenados, né? Todo mundo ali do desespero. E imediatamente depois, isso foi de madrugada, imediatamente depois, meia hora depois, uma hora depois, veio um outro comunicado, né? Um outro comunicado, porque o defensor deles tinha mandado como última tentativa uma carta à rainha, Dona Maria, né? Para pedir perdão. Perdão, eles são culpados, tal, mas peço perdão pela sua posição cristã, etc., etc., para eles. E eles dizem, a carta do defensor chegou à rainha e a resposta já veio, e a rainha, então, perdoa, não vai condenar ninguém à morte, vai condenar ao exílio e tudo mais, né? Menos o louco que diz que é o líder da revolução. Ele vai morrer. Mas essa carta é absurda. Por quê? Porque o defensor tinha mandado essa carta uma semana antes. As cartas demoravam 3 meses para chegar em Portugal. E mais 3 meses para voltar para o Brasil. Como é que uma semana depois, não só tinha a resposta até da carta, essa carta foi feita pela Dona Maria I, 1 ano e meio antes. Ela já tinha escrito essa carta e tinha guardado, as autoridades portuguesas tinham guardado a carta para fazer esse espetáculo teatral. Entendeu? Que era para dar um choque de realidade para esses caras. Falar, olha o que vai acontecer com você. Então, o cara tirou a carta no último instante e falou, mas agora, tudo bem, levaram um choque. Teve gente, né, o Varenga Peixoto, parece que ele ia morrer, ia ter um infarto na hora, alguma coisa assim. Então, agora tem a carta do perdão à rainha, para vocês verem que rainha bondosa que vocês têm, que é a Dona Maria. E assim... Dona Maria, que nós chamamos Dona Maria Louca. A louca, né? Estava enlouquecendo. E aí, então, o Tiradentes vai ser o único, assumir a culpa, ele não fica desesperado, não, ele talvez parece até meio alienado, e aí se transforma, então, num grande espetáculo teatral, a morte do Tiradentes, porque ele estava na cadeia lá, no centro do Rio de Janeiro, até o Largo da Lampedusa, dá mais ou menos 1 quilômetro, né? E esse trajeto todo ele fez em 2 horas. Quer dizer, ele foi bem devagarzinho, porque ele foi, no começo, ele começou a andar depressa. E aí as autoridades pediram para ele andar devagar. É para ir devagar, porque a cada tantos metros parava e alguém falava. Então tinha o arauto que falava por que esse traidor, esse inconfidente vai morrer, etc., etc., né? Todo mundo estava nas janelas, ali nas ruas, vendo o desfile, né, desse... As acusações ali, né? Ele estava assumindo um papel de mártir. Agora, ele não era de cabelo comprido, né? Ele estava então, é isso que fica ele não tinha essa aparência que tem aí, nessa barba. Inclusive, a primeira coisa que se fazia para um prisioneiro desse era cortar o cabelo por causa do piolho. Então, cortava o cabelo. Ele estava careca, muito magro, né? Estava um sol terrível, abril, estava forte no Rio de Janeiro, então ele estava mal, e foi quase na hora do almoço, então realmente estava um período assim, ele estava lá com aquele camisolão branco, e só, amarrado, as mãos dele estavam amarradas na frente, né, segurando o crucifixo, ele estava assumindo uma postura de mártir realmente, e ele vai, obedece direitinho. Quando ele chega lá no cadafalso, né, o seu Carrasco, né, estava lá, que ele beija os pés do Carrasco, né? Olha que cena teatral, né? Olha que cena teatral. Ele beija os pés do Carrasco, pedindo, dando perdão para o Carrasco, porque o Carrasco falava para ele, perdoa, né, o que eu vou fazer e tal. E ele pede para o Carrasco que apenas uma coisa, que ele seja rápido, né? Então eles fazem ali, tem a forca em frente à igreja da Lampedusa, por isso que lá hoje é a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Então ele vai lá, sobe, é morto, né?
de uma maneira brutal mesmo, porque para abreviar a morte, quando se vai o enforcamento é uma coisa terrível de ver, né? Ele tinha um capuz na cabeça que escondia o rosto dele desfigurado, né? Mas o Carrasco monta de cavalinho em cima dele, né? Que é para apressar a morte dele. Então tem tudo aquilo e aí ele é levado de volta. Tem os discursos das autoridades e tal, e ele é levado de volta, o corpo dele, e vai ser então esquartejado dentro do quartel, não à vista do público. Então você vê, qual foi a intenção dos portugueses aí? Foi de criar um espetáculo. A morte do Tiradentes devia ser um exemplo para que ninguém mais pudesse obedecer. E acabou, se esquece o Tiradentes. Afinal de contas, era uma monarquia no Brasil, né? E, portanto, não tinha mais sentido falar dele. Vem o Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e o largo onde o Tiradentes morreu, inclusive, tinha uma big estátua do Dom Pedro I, né, que o Dom Pedro II mandou erigir. Ele só vai se converter em ídolo, em figura a ser reestudada, como você falou, quando vem, então, a República. A República precisava de um herói. E esse herói teria sido, então, escolhido no passado, alguém que teria lutado contra os portugueses. E aí se cria a história de que ele lutou pela independência do Brasil e assim por diante. Então, realmente, o Exército assume a figura do Tiradentes e aí sim que aparecem as pinturas recriando a imagem do Tiradentes, né? Recriando a imagem como um Cristo, né? Como uma figura que vai se entregar em benefício dos outros e assim por diante. Então, houve realmente uma reconstrução da figura dele para que ele virasse um ídolo, e acabou sendo o ídolo do Exército e tudo mais, né? E daí também, eu acho que é uma desinformação nas escolas, né, a respeito disso. As crianças acabam associando muito mesmo a figura do Tiradentes a esse herói no sentido patriótico, brasileiro e tudo mais, quando não havia bem essa ideia de Brasil ainda forte na Inconfidência Mineira. Isso vai em outros movimentos que houve, sim, houve rebeliões e revoluções muito mais patrióticas do que essa da Inconfidência Mineira. Eu acho que a gente podia até lembrar algumas rebeliões que houve e heróis que são muito mais nacionalistas do que o Tiradentes. Eu vou lembrar a Revolução Pernambucana de 1817, onde houve realmente ali uma separação, um governo paralelo, né? E o Frei Caneca, o grande Frei Caneca, que foi fuzilado, né? Esse foi um herói nacional e é muito menos falado, né, do que o Tiradentes. Mas aí eu acho que houve essa tentativa, a gente comentou lá o que passam, né, os 12 inconfidentes, o Silvério dos Reis, o traidor, e essa postura com a qual vestiram o Tiradentes, que tem até na obra lá do pintor Pedro Américo, onde ele aparece com aquele cabelão todo, a barba, tipo assim, o mártir, né? Por dizer, nós tivemos um mártir há 2000 anos atrás e alguma tentativa nesse sentido, né? E aí ficou essa imagem, né? Inclusive, que não condiz. Que não condiz. Essa pintura é de 1893, 100 anos depois. 100 anos depois, quer dizer, mas já foi dentro encomendada, né, para fazer. Então, ela ficou... É uma pintura, é uma bela obra, porém, ela é assustadora, né? E é a que mostra, não é isso? Nos livros escolares é a que mostra. É a que mostra todo o esquartejamento dele. Essa pintura não foi bem recebida na época, as pessoas criticaram demais. Havia grupos monarquistas que falaram que isso seria um absurdo, outros que criticaram a obra como repugnante, né, como uma coisa muito assim. Ela acabou tendo, não teve nenhum sucesso de crítica na época, acabou se isolando, ela foi isolada e acabou sendo vendida em Mariano Procópio, né, lá de Juiz de Fora, está num museuzinho chamado Museu Mariano Procópio, em Minas Gerais, e, na verdade, só voltou depois da década de 40, 50, começou a aparecer de novo a reprodução dessa pintura, e aí sim começou a aparecer nos livros didáticos e tal, e ela começou a ser mais aceita, vamos dizer assim. Mas não foi uma pintura, que foi uma pintura feita pelo Pedro Américo, que estava meio fora já, porque ele
ele era monarquista e, portanto, já estava na República, ele estava sem encomendas, ele pintou isso lá em Florença, ele estava em Florença. Pois é, uma encomenda mesmo, né? Então, Ele fez uma encomenda e tudo mais. Então, eu estava falando, houve revoltas na época, como a do Frei Caneca, como em próprio Ouro Preto, em 1720, em próprio Ouro Preto, né? A rebelião que houve lá em Ouro Preto como é que ele chama? Felipe, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Felipe dos Santos. Felipe dos Santos fez uma rebelião em Ouro Preto, em 1720, pelos mesmos motivos, né? Mesmo motivo de cobrança de impostos e tal, e foi barbaramente executado pelas autoridades portuguesas. E se fala pouco dele. 1720, quer dizer, 50, 60 anos antes de aparecer o Tiradentes só. Né? Então, essa é uma revolução também, uma rebelião, realmente uma rebelião forte contra a cobrança de impostos. Houve também a Conjuração Baiana de 1818, exatamente. separar o Brasil e abolir a escravidão, inclusive, também foi abortada. Então, nós temos vários episódios, mas a ideia de um herói que se entrega, né? E, na verdade, não é que ele vira um bode expiatório, porque todo mundo... Não, na verdade, ele assume a culpa. Ele assume a culpa, ele diz, não, eu sou o único culpado. É como se naquele momento, Odilis, é como se naquele momento ele vivesse um momento de glória, vamos dizer assim, em que agora eu sou a figura principal. Tá? Então, quando vem a ideia, a ordem de que ninguém vai ser morto, só o Tiradentes cumprimenta as pessoas, fala que bom que vocês não vão morrer e tal. Dá as pessoas dizem que não entenderam bem o comportamento dele. Ele introjetou aquela figura ele nele, né? incorporou o personagem. Né? Morreu, e aí, claro, o exército vai pegar ele depois, né? vai transformá-lo em herói. Né? Embora, claro, com muitas ressalvas, né? Com relação ao seu suposto patriotismo brasileiro. Né? Mas, mesmo assim, ele foi assim... Essa figura, essa imagem, ela foi popularizada, né? Na década de 70, em plena ditadura militar, o Boal e o Gianfrancesco Guarnieri fizeram lá Arena contra Tiradentes, que eu até, né, assisti, e, de certa forma, levou novamente, né, essa questão do patriotismo, porque em plena ditadura militar, vamos lutar contra a ditadura como ele lutou contra o jugo português na época, né? E a coisa ficou assim. Se a gente pensar hoje em dia, você acha que tem uma coisinha ainda que eu quero falar e que vai entrar aqui. Você acha que o momento que a gente está vivendo, que essa conturbação política no nosso país pode ter uma ligação aí com aqueles anos, aqueles sonhos, ainda que não focados inteiramente no Brasil, mas e que remonta a bastante tempo? Existe essa questão que a gente possa retratar lá da Inconfidência Mineira e depois da Inconfidência Baiana e tal, para a época atual? E lembrando mais uma coisa, se a gente aqui hoje pensa em Tiradentes, 21 de abril, um feriado, oba, né? Porque não, não se está comemorando Tiradentes. Eu penso o seguinte, e eu tenho certeza que você vai falar a mesma coisa. Ontem foi o dia do índio. Ele não foi o índio, né? A população indígena, não foram os primeiros heróis que deram tudo, estão sendo ainda aí sem apátrias, né? Não tem onde ficar, e joga para lá e joga para cá, e não sabe direito o que fazer, recebe uma cesta básica. Bom, aí a gente vai entrar numa questão de que cadê o nosso índio, né? O dia do índio, cadê o índio? É uma questão. Isso que você coloca dá mais um programa, né? Mas assim é só para gente. Dá mais um programa, porque realmente, aí você tem toda a razão. Bom, em primeiro lugar, a questão, então, do Tiradentes. O Tiradentes é um herói construído
não é? E ele tem uma ambiguidade que serve para todo lado. Porque, por exemplo, os militares acabam usando o Tiradentes, embora ele não fosse um militar, não é? Ele não participou da Inconfidência como militar. Ele nem tinha como, né, ser um militar, exato. né? Inclusive, ele estava de licença, não é? Senão não teria tempo de fazer o que ele fez. Havia militares envolvidos? Havia, e foram, né, foram libertados, quer dizer, foram todos perdoados, né? Foram inocentados. Os padres que participaram também foram, de certa maneira, aliviados ali, né? Sobrou para algumas pessoas e tal. Agora, por exemplo, na época da ditadura, você estava falando da ditadura militar aqui no Brasil, a mais recente, nós tínhamos o MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes. Que o Tiradentes servia para o exército e servia para o terrorismo também, né? Pois é. Você vê como é um então, herói. ele ficou... Você põe o que você quer dentro dele, né? Você põe o que você quer dentro ficou dele. centro, direita e esquerda. Então, uma ideia foi de um homem que lutou contra as injustiças. Então, todo mundo se acha lutador contra as injustiças, mesmo que fosse para lutar por uma outra ditadura, mas você acha que é uma injustiça. Então, esses movimentos, eles acabam adquirindo, né? Adquirindo como se eles precisassem de um ícone, precisassem de uma imagem, né? Para dizer, nós, agora, não é o exército que pode se apropriar do Tiradentes, somos nós somos os verdadeiros Tiradentes. Aí o outro diz, não, é o outro. Então, o Tiradentes acabou sendo um coringa, né? Ele serve para cá, serve para lá e tudo mais. Então, virou um feriado, a vida dele muito pouco conhecida, mesmo alguns filmes que foram feitos, alguns filmes até muito bons, né? Não dá essa dimensão mais real do Tiradentes como uma pessoa também envolvida num mecanismo ali que depois ele não sabia como sair e que foi uma pessoa também inconsciente em vários aspectos. Então, ficou esse vazio. Agora, você tem razão. A gente comemora o feriado, né? A gente não para pensar no Tiradentes, né? Não para pensar... Houve uma possibilidade de sonho naquele momento? Houve. Não digo que não houve. Houve a possibilidade do sonho de uma república. Mas qual república? Uma república democrática? É difícil imaginar. Não se falou a respeito da abolição da escravidão, não se falou dos pobres, não se falou nada disso. A ideia era, vamos nos livrar dos impostos, para a gente ganhar mais. Era só essa a ideia. Só então, isso, né? essa era o pensamento-chave daqueles lá. Havia um projeto de nação? Não, não. Havia uma ideia de nação? Também não. Também não. Não havia uma ideia de nação, havia uma ideia muito regional. Quando você compara com o índio, a gente pode sim fazer essa comparação, né? O índio é o que menos entra nessa história. Eles foram sendo aniquilados à medida que os bandeirantes vão avançando. Não podemos esquecer que foram os bandeirantes que começaram a descobrir as primeiras jazidas de ouro lá na região das Minas, né? Então, à medida que eles vão avançando pelo interior do Brasil, eles vão exterminando os índios. E ainda agora, só agora, Odilis, só agora começa-se a pensar se os bandeirantes de fato são heróis. Agora que está sendo criticado isso, né? Nós estamos aqui do lado de uma via Anhanguera, né? Os bandeirantes, eles denominam todas as principais rodovias de São Paulo, porque era o caminho que eles levavam, né? Anhanguera, Fernão Dias, são todos bandeirantes. Por isso que tem o nome deles, né? Por isso que tem aqui. Inclusive dos jesuítas, havia Anchieta e assim por diante. Então, hoje está se fazendo uma reflexão sobre, são heróis esses? São heróis que precisavam dar o nome para a rodovia? Eles precisavam dar o nome para isso aí? O que eles fizeram? Eles invadiram essas regiões, exterminaram índios, aprisionaram índios, né? Aprisionaram. Nós temos aqui a Santana de Parnaíba, a cidade aqui pertinho, e que era um ponto de partida para essas bandeiras, né? Que tem lá uma construção colonial muito interessante e tudo, mas que nos lembra essas passagens desses bandeirantes. Então, não é só a questão do Tiradentes, a questão dos bandeirantes e também a questão indígena. Então, nós temos aí 2/3 da população brasileira, né? Uma parte dos índios e a parte dos descendentes de escravos, que não tem muito o que comemorar, porque mesmo que a Inconfidência tivesse dado certo, os escravos continuariam escravos e os índios continuariam sendo exterminados. Não, eles não estavam incluídos num processo de nação. Sempre foram ideias, foram tentativas fechadas, né? Egoístas na própria forma de
de concepção, né? Porque não eram abrangentes, nunca foram abrangentes, e a gente não pode dizer muita coisa hoje também. Douglas, é assunto pra caramba, né? A gente pode marcar aí toda terça-feira que tem assunto para dedéu. E, bom, a gente vai ter que terminar, né? Mas se você quiser finalizar aí, dar um fecho, né, nessa história, e vamos programar aí outras ocasiões, né? Porque são assuntos interessantíssimos que trazem muita informação e trazem o que está por trás, né? O que tá em volta, por trás, nos lados, né? Para se enxergar na frente, né? De certa forma, ver como que você vai reunir isso e pensar, né? Como que você vai pensar isso aí tudo, né? Porque É, a gente tem noções errôneas, né? Muitas vezes, né? eu concordo, eu acho que hoje não, sempre foi, mas hoje particularmente, uma das matérias mais importantes é a história, né? É contar a história, transformar a história numa narrativa interessante, numa narrativa empolgante. Estamos falando dos nossos antepassados, né? Daquilo que já aconteceu por aqui enquanto a gente não estava ainda. Então, eu acho que todo mundo gosta de ouvir isso, todo mundo gosta de saber o que é que estava acontecendo quando eu não tinha nascido ainda, quais foram as ideias. Então, eu acho que é uma das disciplinas mais importantes, né? E, claro, a Revolução de 64 ela boicotou muito esse trabalho com a história, depois começou a se fazer uma revisão do passado, isso é uma coisa importante. E talvez a gente esteja, ainda tem, você perguntou agora há pouco, será que teria alguma ligação ainda lá com os inconfidentes, talvez com os inconfidentes, né? Talvez a gente tivesse aí uma ligação com outros inconfidentes, né? Não só Tiradentes, a respeito de uma sociedade mais democrática, não é? Nós ainda não temos uma sociedade democrática. A pandemia hoje ela veio escancarar esse problema. Cada vez mais a gente vê como o Brasil é composto por uma multiplicidade de situações, muito heterogêneo, e há os que estão sofrendo demais, os que não estão sendo desassistidos pelo governo. Né? Nós estamos repetindo situações que mostram como nós temos uma casca, nós temos, eu diria até uma casca civilizatória, e que não resiste à primeira crise. Nós não temos uma estrutura. Estrutura civilizatória quer dizer o seguinte, em que todo mundo tem os mesmos direitos, todo mundo tem os mesmos deveres. Não, nós temos aqui grupos no Brasil que têm privilégios, que têm castas, né? E que, por isso, estão lidando melhor com essa situação, enquanto que a grande maioria não. Então, esse é um sonho ainda que vem lá do século XVIII, XIX, com a independência, né? Porque todos os nossos países vizinhos proclamaram uma república. O Brasil, no século XIX, em 1822, ele proclamou a independência monárquica. Nós continuamos uma monarquia. Foi o único país da América do Sul que não foi república. Então, os portugueses foram muito espertos. A gente brinca com os portugueses, né? Mas eles deram uma rasteira no Brasil. Isto é, quando Dom João volta para Portugal, o que ele fala para o filho dele? Pegue logo essa coroa e ponha na sua cabeça antes que um aventureiro o faça. Essa frase ficou famosa. Antes você, que há de me obedecer, do que um desses daí. Isto é, ele sabia que, a hora que ele ia embora, o Brasil podia virar independente, ia virar uma república. Então, o que ele fala para o Dom Pedro? Fica você aqui no meu lugar. Então, nós fizemos uma independência, mas continuamos ligados a Portugal, à família real. Por isso que só vai acontecer em 89. Vai demorar todo esse período aí. Então, a ideia de uma sociedade democrática, com uma Constituição que vale, não a que Dom Pedro I logo impôs, uma Constituição autoritária, mas uma Constituição mais liberal, etc., nós ainda estamos perseguindo, estamos brigando com a nossa Constituição agora ainda. Até hoje, Estamos brigando com a Constituição. Está ou não está na Constituição? Tira isso, põe aquilo, faz assim, faz assado. Então, nós somos um país E aderido. mesmo que está lá, não é obedecido, né? Não é obedecido. Não é levado a sério. Alguns estão acima da Constituição, né? Então, nós somos um país meio à deriva, né, Odíris? Meio à deriva, quer dizer, nós estamos procurando um porto para ancorar e começar a construir esse país. Então, eu diria, é bom pensar no Tiradentes, é bom pensar nos outros inconfidentes, é bom pensar nas tentativas que o Brasil tem feito para conseguir se organizar. Está difícil? Está difícil. Passa pela
conquista de direitos das mulheres, da conquista dos direitos das comunidades negras, sim, passa. Isso é um avanço já. É pouco, proporcionalmente à história, mas já é um avanço. Quem sabe uma hora a gente volta para conversar sobre essas outras questões. Porque dizem, não é, o Brasil não é jovem. Exatamente. É muito jovem, né? Foi descoberto em 1500, né? Então... Agora, se você pensar, por exemplo, que os americanos fizeram uma revolução e proclamaram a independência americana. Eles saíram de colônia para uma república. Nós saímos de uma colônia para a monarquia. E depois a gente passou para a república. Quer dizer, esse estágio da monarquia foi um problema sério. Lá nos Estados Unidos foi diferente. Não foi direto, né? Teve aí um pit stop meio longo. Embora eles tenham a mesma idade que a gente, né? Eles deram um passo um pouco mais à frente. De qualquer maneira, eu quero agradecer a você também pelo convite, para a gente bater esse papo aqui, foi muito agradável. E estou à disposição. Quando a gente puder gravar mais um, quando a gente puder fazer ao vivo, que é tão gostoso, né? A gente está à sua disposição. Muito obrigada. E eu acho que foi muito proveitoso, né? Para mim também, né? Eu gosto muito de saber as entrelinhas que são a realidade maior, né? Que assim e que fazem dão aquele ajuste também interessante que a gente que a gente ri, que a gente acha engraçado às vezes, mas é aquilo que pontua, né? Não é só aquela coisa fria, é mostrar realmente, é humanizar a história, como você disse, né? Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Agradeço a todos que estiveram presentes e que vão assistir a nossa live. Tá bem? Então, um bom final de tarde a todos. Até mais.